Ter R$ 0 em economias não é apenas sobre o número que aparece na sua conta bancária. É sobre acordar às 3 da manhã com o coração disparado, porque acabou de lembrar que precisa de pneus novos e não faz ideia de como vai pagar por isso. É sobre checar o saldo antes de comprar comida, para ver se tem dinheiro suficiente para o leite. É sobre aquele frio no estômago toda vez que o telefone toca, porque pode ser alguém cobrando um dinheiro que você não tem. Deixa eu te contar o que realmente acontece quando você vive sem nenhuma reserva financeira. Eu não estou falando só do óbvio, como não conseguir lidar com emergências. Estou falando da guerra psicológica, dos custos invisíveis e das formas como isso muda completamente a maneira como você vive. Bom, a primeira coisa que acontece quando você não tem economias é que o seu cérebro entra num modo de sobrevivência permanente. E não é uma metáfora, é literal. Há pesquisas reais sobre isso. Quando você vive em constante escassez financeira, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões complexas e planejamento de longo prazo, praticamente desliga. E quem assume o controle é a amígdala, que está envolvida no processamento de emoções, como medo, ansiedade e estresse. Ou seja, você para de tomar decisões estratégicas e começa a tomar decisões de sobrevivência. Na prática, isso significa o seguinte: você sabe que deveria pesquisar um seguro de carro mais barato, mas a ideia de gastar uma hora comparando cotações quando já está exausto parece impossível. Você sabe que deveria procurar um emprego melhor, mas não tem energia mental para atualizar o currículo e passar por entrevistas. Cada decisão passa a ser sobre como sobreviver hoje e não mais sobre como melhorar o amanhã. Eu conversei com uma pessoa que descreveu como viver sem poupança. Ela disse que é como tentar resolver um problema de matemática enquanto alguém grita no seu ouvido. O estresse constante de fundo torna tudo mais difícil. Você não é menos inteligente ou mais preguiçoso que quem tem reservas. Você apenas está operando com o cérebro em modo de emergência 24 horas por dia. Isso vai gerando um desgaste mental que pessoas com uma folga financeira simplesmente não conseguem compreender. A segunda coisa que acontece é o que eu chamo de imposto da pobreza. Quando você não tem economias, tudo fica mais caro. O licenciamento do carro vence e você não tem R$ 200 para pagar em dia. Então paga atrasado, com uma multa de R$ 50. Isso é um imposto de 25% por estar quebrado. Você não tem R$ 600 para consertar o carro direito. Então paga 150 por um remendo que dura 6 meses. Depois paga mais 150 por outro e assim vai. Com o tempo, o problema só piora, e o conserto que custaria 600 agora custa 1.200. Ou seja, você literalmente pagou o dobro porque não podia pagar certo da primeira vez. Esse é o privilégio de não ter dinheiro. É assim que ser pobre custa muito caro. Por fim, vem o pesadelo das decisões. Cada escolha se torna uma equação com sacrifícios impossíveis. Por exemplo, seu filho precisa de tênis novos porque o pé cresceu, mas se comprar os tênis, talvez falte dinheiro para a gasolina da próxima semana. Então o que você faz? Compra o par mais barato, que vai durar 2 meses, ou arrisca ficar sem combustível? Não há resposta fácil, é um dilema sem saída, e é isso que viver sem economias realmente significa. Esse é o ciclo da pobreza na sua forma mais pura. Você não consegue resolver problemas quando eles são pequenos e baratos, então acaba pagando muito mais quando eles se tornam grandes e urgentes. Isso te mantém quebrado, o que significa que você continua sem conseguir resolver problemas pequenos e baratos, e o ciclo se repete para sempre. Não é falta de força de vontade, nem de inteligência, é uma armadilha sistemática extremamente difícil de escapar. Também existem as consequências para a saúde de viver sem economias. O estresse constante de escassez financeira literalmente reduz sua expectativa de vida. Os níveis de cortisol ficam sempre altos, o que leva a pressão alta, sistema imunológico enfraquecido, maior risco de doenças cardíacas e envelhecimento acelerado. Você deixa de comprar remédios porque precisa usar o dinheiro para o aluguel e ignora sinais de alerta porque tratar o problema custa o que você não tem. Outro efeito enorme que ninguém comenta é a falta de sono. Quando você não tem economias, você não dorme bem, fica deitado às 2 da manhã fazendo cálculos mentais. Se eu pular essa conta e pagar aquela, talvez consiga equilibrar até o mês que vem, desde que nada dê errado, desde que o carro não quebre, desde que ninguém fique doente, desde que não apareça nenhuma despesa inesperada. O cérebro simplesmente não desliga, porque o sistema nervoso está o tempo todo em modo alerta. E dormir mal piora tudo. Você fica mais irritado, o que afeta seus relacionamentos. Toma piores decisões, o que prejudica o desempenho no trabalho. Fica mais suscetível a doenças, o que custa dinheiro que você não tem. E isso também pode te fazer faltar no serviço.
A falta de sono causada pelo estresse financeiro cria uma reação em cadeia de efeitos negativos que só agrava o problema original. Agora, vamos falar sobre o que viver sem poupança faz com seus relacionamentos. Talvez a parte mais dolorosa de todas. O estresse financeiro é uma das principais causas do divórcio. No caso dos meus pais, por exemplo, eles continuam juntos, mas praticamente todas as brigas sempre tiveram um mesmo motivo: dinheiro. E o problema não é apenas o dinheiro em si, é a tensão constante, as discussões por cada compra e o ressentimento que cresce quando um sente que está carregando o peso sozinho. Quando você não tem reserva, toda a conversa sobre dinheiro vira uma briga, porque não existem boas opções, só opções ruins e outras piores. E junto vem a vergonha e o isolamento. Você começa a recusar convites, não porque não quer ir, mas porque não pode. Não vai ao jantar com os amigos porque não tem R$ 80 para gastar. Não vai na viagem do grupo porque não tem como pagar o Airbnb. Não vai no show, no jogo e nem pro bar. E com o tempo, as pessoas param de te chamar. Não porque sejam maldosas, mas porque acham que você não quer participar. É assim que, além da insegurança financeira, você acaba sozinho. E esse isolamento torna tudo ainda mais difícil. Você não tem mais as conexões sociais que poderiam te levar a uma nova oportunidade de trabalho. E também não tem uma rede de apoio para te ajudar nos momentos difíceis. Você carrega esse peso financeiro esmagador completamente sozinho, o que piora ainda mais a sua saúde mental. E o problema não para por aí. Quando você não tem uma reserva, não pode correr riscos. Não pode pedir demissão de um emprego tóxico para procurar algo melhor, porque precisa do salário. Não pode aceitar uma vaga que paga um pouco menos no começo, mas que te daria um crescimento no futuro. Não pode se mudar para outra cidade por uma oportunidade melhor, porque não tem dinheiro para cobrir os custos da mudança. Você fica preso ao mesmo emprego atual, mesmo que ele esteja te destruindo aos poucos. Eu sei bem como é isso. Passei por essa situação por um tempo. Meu primeiro emprego estava me consumindo por dentro. Naquela época, eu tinha acabado de começar a juntar dinheiro, então andava de ônibus para economizar. E eu juro pra vocês, todo santo dia eu desejava que aquele ônibus capotasse, só pra eu não ter que ir trabalhar naquele dia. O pior é que eu não podia sair de lá, porque não tinha nem R$ 3.000 guardados. É uma sensação horrível de estar preso num lugar que te faz mal, mas sem ter pra onde ir. Eu não desejo isso pra ninguém. E é justamente aí que a falta de reserva mostra o tamanho do estrago. Ele não só te prende onde você está, como também faz você perder oportunidades quando elas aparecem. Conheço uma pessoa que passou pelo outro lado dessa moeda. Recebeu uma proposta incrível de trabalho, um cargo melhor que pagaria 2.500 a mais por mês. Mas havia um detalhe: precisava se mudar para outra cidade. A empresa até se comprometeu a reembolsar todos os custos depois, mas ele teria que bancar tudo antes. O caminhão de mudança, o depósito do novo apartamento e as despesas de período entre um emprego e outro. No total, dava cerca de R$ 3.000, dinheiro que ele simplesmente não tinha. O resultado foi que ele precisou recusar a vaga, mesmo sabendo que era a oportunidade que poderia mudar sua vida. Esse é o custo invisível de não ter reserva financeira. Ele perdeu uma chance que, no longo prazo, poderia ter rendido centenas de milhares de reais, simplesmente por não ter 3.000 no momento certo. As limitações de educação e qualificação seguem o mesmo padrão. Aquele curso técnico que poderia te garantir um emprego melhor custa 1.500, mas você não tem como pagar. Aquele curso online de programação ou designer que te daria uma habilidade valiosa custa 300, mas não cabe no orçamento. Aquela pós-graduação que abriria portas para cargos de liderança custa mais de 10.000 e parece impossível de bancar. Até aquele evento de network que custa R$ 200 e poderia gerar boas oportunidades fica de fora. E assim, muita gente acaba excluída dos próprios investimentos que poderiam aumentar seu potencial de ganhos e mudar completamente sua realidade. Aqui vai algo que as pessoas com reserva nunca percebem. Quando você não tem economias, você presta atenção ao dinheiro de um jeito que elas nunca precisariam. Você sabe exatamente quanto tem na conta, às vezes até os centavos. Sabe o dia e a hora que o salário cai, sabe a data de vencimento de cada conta e o valor exato de cada uma, sabe qual posto vende gasolina 3 centavos mais barata, sabe qual supermercado tem o menor preço no arroz, no feijão e até no detergente. Essa vigilância constante é exaustiva. Seu cérebro está o tempo todo rodando cálculos financeiros. Posso comprar isso? Se eu comprar, ainda consigo pagar aquilo? Isso custa R$ 60,47. Eu tenho R$ 81,23. Se eu comprar, vou ficar com R$ 20,76.
Será que dá pra chegar até sexta com isso? Esse nível de vigilância mental constante consome uma energia que pessoas com reserva podem usar para outras coisas, como crescer na carreira, ser criativas ou simplesmente relaxar. E aí vem o que eu chamo de espiral da emergência, o ponto em que viver sem poupança se torna ativamente perigoso. Me diz, qual dessas opções você prefere? Parcelar no cartão de crédito com juros de até 400% ao ano, pegar um empréstimo pessoal com juros de 10% ao mês, pedir dinheiro para a família e correr o risco de gerar tensão e vergonha, ou simplesmente não resolver o problema e torcer para ele não piorar? Nenhuma dessas opções é boa, e todas vão te deixar ainda mais vulnerável. Se o carro quebrar, você precisa dele para trabalhar, então não tem escolha a não ser consertar. O conserto custa 1.500 e você não tem o dinheiro, então acaba colocando no cartão de crédito e parcelando em 12 vezes. Agora você tem uma dívida de 1.500 a juros altos, que podem transformar essa despesa em quase 3.000 em um ano se não conseguir quitar logo. Daí, para tentar se equilibrar, você paga só o mínimo da fatura, mas esse valor já compromete o restante do orçamento. A conta de luz atrasa, vem multa, o aluguel aperta. Quando percebe, está devendo mais no mês seguinte do que no anterior. E quanto mais apertado fica, menos sobra para se proteger da próxima emergência. Da próxima vez que o carro quebrar, talvez nem consiga consertar, falte ao trabalho, perca a renda e o ciclo se repete. Cada nova crise te empurra mais fundo no buraco, e sem nenhuma reserva para quebrar esse ciclo, você simplesmente continua afundando. Existe uma diferença enorme e importante entre o que eu chamo de zero temporário e zero crônico. Muita gente passa por um zero temporário, em algum momento da vida, logo após a faculdade, depois de perder o emprego ou durante uma grande mudança. É estressante, mas não necessariamente devastador. Você está quebrado agora, mas tem um plano para sair disso. Você acredita que vai melhorar. O zero crônico, por outro lado, é completamente diferente. É quando você está no zero há anos. Já tentou economizar dezenas de vezes, mas sempre falhou. E agora nem acredita mais que é possível. Você desistiu da ideia de progredir. Essa sensação de desesperança é tóxica, porque se transforma numa profecia autorrealizável. Se você não acredita que consegue guardar dinheiro, não toma as decisões necessárias para guardar dinheiro. E como não guarda, continua no zero, o que reforça ainda mais a crença de que nunca vai conseguir. Sair do zero crônico exige reencontrar a esperança, mesmo quando tudo à sua volta te dá motivos para se sentir sem saída. E isso, meu amigo, é o mais difícil de tudo. A forma como não ter economias muda a sua relação com o tempo também é cruel. Quando você tem poupança, pode pensar no futuro, pode fazer planos, traçar metas, imaginar como quer que sua vida seja em 5 ou 10 anos. Mas quando você está no zero, o futuro simplesmente não existe. Só existe o agora e talvez a próxima semana. Isso cria uma espécie de armadilha temporal, porque o que você mais precisa para sair da situação é pensamento de longo prazo e planejamento. E isso é justamente o que essa situação te impede de fazer. Você não consegue economizar para o futuro porque está ocupado demais tentando sobreviver ao presente. Mas sobreviver apenas ao hoje, sem nunca investir no amanhã, garante que você continue no mesmo lugar daqui a 1 ano, 5 anos, talvez para sempre. E essa armadilha mental também afeta a forma como você lida com o risco. Ela te deixa ao mesmo tempo medroso demais e desesperado demais. Você fica medroso demais para fazer investimentos ou movimentos de carreiras inteligentes que poderiam melhorar sua situação, porque não pode correr o risco de perder nada. Mas, ao mesmo tempo, fica desesperado o suficiente para tomar decisões péssimas, como pegar empréstimos abusivos de curto prazo, entrar em esquemas de enriquecimento rápido ou cair em golpes financeiros, porque está tentando achar qualquer saída possível. Já vi pessoas sem poupança cair em todo tipo de armadilha financeira imaginável, esquemas de marketing multinível prometendo dinheiro fácil, empréstimos com juros predatórios, jogar no tigrinho, fazer apostas esportivas, enfim, a desesperança de viver sem reservas te torna vulnerável a todo esse tipo de exploração, de uma forma que pessoas com estabilidade financeira nunca vão entender. Agora, vamos falar sobre o que realmente é preciso para sair do zero e começar a ter alguma reserva. Essa é a parte mais difícil das finanças pessoais, não por ser complexa, mas porque exige uma mudança real de comportamento. Você não precisa de planilhas elaboradas, nem de um curso caro. Precisa primeiro entender o que dá para fazer dentro da sua própria realidade. A verdade é que as pessoas que conseguem escapar do zero geralmente passam por 3 tipos de virada. Ou aumentam a renda, o que cria uma folga,
ou passam por uma crise tão séria que são forçadas a mudar, ou encontram algum tipo de apoio, seja um parceiro, um amigo ou uma comunidade, que as ajuda a manter o foco. Fazer isso sozinho é muito mais difícil do que parece, porque tudo ao seu redor empurra você para continuar no mesmo lugar. E às vezes, ficar no zero nem é falta de esforço. Por exemplo, se você ganha 1.500, mora de aluguel com os amigos e já cortou tudo que podia, talvez não sobre nada para guardar. Nessas condições, ouvir um basta trabalhar mais ou ser mais disciplinado soa quase como uma provocação. O problema, em muitos casos, não é a falta de vontade, é que o sistema não permite que quem ganha pouco avance com facilidade. Salários não acompanham o custo de vida, o aluguel consome uma fatia enorme da renda, e o básico, alimentação, transporte e saúde, custa caro demais. Isso não significa que não há saída, mas para mudar de patamar pode ser necessário fazer ajustes maiores, como se mudar para lugares mais afastados para reduzir custos, trocar de profissão, estudar algo mais rentável ou buscar trabalhos extras que realmente gerem margem. Essas mudanças exigem risco e energia, coisas que quem está no zero quase não tem. Mesmo assim, esse é o tipo de movimento que, aos poucos, começa a abrir espaço para uma reserva mínima. O ponto de virada costuma começar pequeno, não é guardando R$ 1.000 logo de cara, é separando 50, R$ 100 que, mesmo parecendo insignificantes, criam uma pequena margem de segurança. Com esse dinheiro, você já consegue pagar um pequeno imprevisto sem se endividar, e isso muda completamente sua relação com o dinheiro. Quando a primeira reserva existe, o estresse diminui e você ganha um pouco de fôlego para pensar com mais clareza. A partir daí, o processo é incremental. 100 viram 300, depois 500 e eventualmente R$ 1.000. O crescimento é lento e instável, mas é real. Às vezes, você vai precisar usar o que guardou e recomeçar do zero, e tudo bem. O importante é que, ao criar essa reserva, você muda de posição no tabuleiro, deixa de estar totalmente vulnerável. Ter poupança não é sobre status, é sobre reduzir riscos. É o que evita que uma conta atrasada se transforme numa dívida, que o imprevisto vire um caos, e que cada mês seja uma batalha para sobreviver. Por isso, o primeiro passo para sair do zero é simples, não fácil, mas simples. Encontrar uma maneira de criar espaço no orçamento, nem que seja vendendo algo parado, fazendo um bico ou cortando algum gasto supérfluo, porque viver sem economias significa viver em um estado de alerta constante, e entender o custo real disso, o estresse, a falta de perspectiva e a limitação de escolhas é o que finalmente faz a ficha cair. Não se trata de ficar rico, trata-se de parar de viver à beira do colapso e começar a construir um mínimo de estabilidade. Essa é a base prática de toda mudança financeira. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente pipoca. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.